Como você ficou sabendo aqui, ontem o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, remarcou para a próxima quarta-feira o julgamento do marco temporal das terras indígenas. Se for aceito pelo STF, índios só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da data de promulgação da Constituição de 1988. Agora à tarde, alguns indígenas acampados na esplanada dos ministérios atearam fogo em caixões como forma de protesto. Está aqui o Ricardo Alfonsin, direto de Porto Alegre. Alfonsin, explica para a gente na prática o que está em jogo. Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Lastimavelmente, voltamos a essa questão da demarcação de terras indígenas, que era uma posição que estava definida no Supremo Tribunal Federal, lá num julgamento de 2009, se não me engano, que teve como relator o ministro Aires Brito. Naquela ocasião ficou definido e a questão do marco temporal para que houvesse a demarcação de terras indígenas. Só aqueles índios que estivessem na posse diária em 5 de outubro, até 5 de outubro, quando a data da promulgação da Constituição Federal, que teriam direito, então, a reivindicar estas áreas. Aqueles que ocuparam posteriormente, que não estavam na posse, não teriam direito. Agora volta o assunto com essa questão lá de Santa Catarina, que vem sendo, foi negado em Santa Catarina e foi negado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e agora no Supremo o ministro Fachin reabre a discussão, tirando o marco temporal e permitindo que cada caso é um caso e cada caso poderá ser julgado de acordo com as circunstâncias. E o que isso poderia representar para o agronegócio na prática? Bom, o que é que nós temos? Nós temos uma imensidão de produtores rurais, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, são pequenos produtores que estão titulados com as suas propriedades, alguns há mais de 100 anos, famílias estão ali com escritura, com registro dessas áreas, exercendo atividade em cima dessas áreas há mais de 100 anos, e agora, de uma hora para outra, se algum funcionário da FUNAI, como já aconteceu agora, fumou lá alguma coisa e sonhou que naquele local algum dia teve a posse de área por os índios, aquela terra será desapropriada, será entregue então, devolvida às comunidades indígenas, supostamente teriam estado ali alguma vez. Se for assim, então o Brasil inteiro vai ser entregue para os índios, porque o São Paulo teria a cidade de São Paulo, certamente nós temos várias, como diz o ex-ministro Aldo Rebelo, temos vários bairros de São Paulo, até tem nome indígena, né, que teriam que ser, então, desapropriados novamente e entregue para os índios. Sim, diga. E com a sua experiência, qual a sua expectativa? Qual é a tendência maior do STF? O fato é o seguinte, esse assunto estava numa pauta virtual, o ministro Fachin colocou numa pauta virtual e o ministro Alexandre de Moraes, sentindo a importância do assunto e as consequências desse julgamento, tirou da pauta virtual e botou então na pauta presencial para que pudesse ser debatido o assunto. Então, eu espero, que os ministros tenham a informação suficiente para não criar mais essa insegurança imensa jurídica em todo o país em relação ao que já estava definido. Nós tínhamos 19 condicionantes que estavam estabelecidas naquela questão da área da Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, que aquilo tomou como base para os demais casos. Se reabrir, eu espero que com esse pedido do ministro Alexandre de Moraes venha essa discussão com mais clareza, com mais profundidade, diante da importância do assunto, e aí, então, decidam e mantenham aquilo que estava já definido. Já temos 13,8% do território nacional com áreas demarcadas, uma imensidão de terras que já estão, custou milhões para o país, então não podemos continuar, reabrir essa discussão e trazendo essa intranquilidade aos produtores rurais de todo o país. Espero que não tenhamos essa surpresa desagradável. Da semana que vem, duvido que seja julgado, porque são 30... teremos 30 sustentações orais na quarta-feira, então provavelmente ainda vai ficar para outra semana. Mas vamos ver o que acontece, Pedro. Vamos acompanhar. Obrigado, Alfonsin. Ótimo final de semana. Até semana que vem. Bom final de semana, igualmente. Tchau.